Pega um café e vamos conversar, porque está começando o Café Mineiro, o mais novo podcast do GLA. Nós não vamos falar nem de café e muito menos de Minas Gerais, mas vamos ter um papo light e profundo que todo líder de marketing, growth, fundador de empresa precisa ter. Eu sou Gabriel Costa Mineiro, fundador e CEO do GLA e do Merlin, e a gente criou esse podcast porque eu percebi que eu tenho muitas conversas legais quando eu estou tomando um café com os meus amigos, com meus funcionários, meus alunos, e eu queria documentar isso, de alguma forma, e chegar em mais pessoas. Um agradecimento especial para mais de 30 membros da comunidade do GLA que nos ajudaram do início ao fim no desenho desse conteúdo aqui. Inclusive, esse é um episódio piloto, e se você quiser ajudar também, eu quero muito do seu feedback sobre o formato, quero sugestão de próximos temas, e os nomes dos membros que nos ajudaram e o link para mandar o seu feedback estão aqui na descrição, beleza? O nosso primeiro quadro se chama Encontre a Criança, e para você entender o porquê do nome dele, tem um vídeo aqui chamado Metáfora da Criança, vai ter link aqui na descrição, eu recomendo muito você assistir. Mas de uma forma resumida, é onde eu encontro grandes oportunidades de crescimento nas empresas. E por que eu criei esse quadro? Porque a gente tem um framework chamado Mapa das Alavancas, onde a gente consegue identificar a oportunidade de crescimento das empresas mesmo sem entrar nos números. Claro, se a gente entra nos números, isso fica muito mais preciso. Mas eu gosto de passar esse passo a passo aqui, porque você pode fazer a mesma coisa na sua empresa. E aí toda semana eu quero trazer uma empresa analisada, tentando achar essas oportunidades de crescimento. Você vê não só o método, mas também vê se tem alguma coisa em comum com a sua empresa. Beleza? Hoje a gente vai analisar e vai encontrar as oportunidades de crescimento da Be.Only, que quem sugeriu foi a Ana Durante, que é nossa aluna do GLA. A Be.Only é uma plataforma de personalização de e-commerce, beleza? Então, vamos lá. Essa nossa metodologia, o mapa das alavancas, a gente analisa 4 coisas. Primeiro, os unit economics e o modelo de negócios, depois o posicionamento, depois os canais de aquisição e, por fim, as otimizações possíveis ali de serem feitas. Sendo que quanto mais embaixo, ou seja, começando de unit economics, se a gente encontra oportunidade ali, esse tende a ser um impacto muito maior, uma alavanca muito maior de crescimento, beleza? Então, quando a gente olha a Be.Only aqui, olhando o site dela, ela se posiciona, então, como essa plataforma de personalização de e-commerce, é um SaaS, então tem um software de cobrança recorrente. O ticket parece ser alto, como que eu sei isso? Porque não tem preço no site e porque tem algumas empresas bem grandes aqui, Avan, Hering e outras, Oxford e tudo mais. Beleza? Quando a gente fala de unit economics, a gente também vai olhar para a margem bruta. Geralmente SaaS vai ter uma margem bruta bem razoável ali, então pelo menos em 70%, chegando em 80%, 85%. De novo, gente, eu não tenho os dados dessa empresa, eu estou tentando achar as oportunidades só com o que tem público aqui, tá? Bom, olhando mais aqui, a gente não tem como, o site, não tem como a gente experimentar ou já usar a plataforma de cara, então, pelo visto aqui, o modelo de vendas é com o vendedor. A gente vê as empresas grandes também, como eu falei do negócio do ticket. Então, muito provavelmente, tem um ciclo de venda mais longo, ou seja, eu demoro para fazer essa venda aqui. Geralmente, quando a gente tem um time de vendas, o nosso CAC aumenta, porque eu tenho que pagar esse time, não só gerar demanda, como preciso vender para ela. O que não seria um problema por causa do ticket, o ticket é alto. Só que tem um detalhe. Eu não achei que essa empresa, eu não vi em nenhum lugar, pelo menos, olhei no Crunchbase e mais alguns lugares, se essa empresa, a Be.Only, recebeu alguma rodada de investimento. Então, eu vou assumir que ela não recebeu, tá? Então, além dela ter um cuidado com o CAC aqui, que eu não sei se é um problema ou não, mas já seria uma coisa que eu olharia, talvez tenha um desafio que se essa empresa não tem investimento e se ela não tiver um caixa forte, como o ciclo de venda é longo, tem um risco de ela ter desafios de fluxo de caixa aqui. Porque ela precisa pagar os vendedores na frente e aí sim ela começa a colher essa mensalidade mais alta depois. E, obviamente, olhando aqui também, como é um SaaS, o SaaS tem um risco de ter churn. Depois a gente vai ver a história do posicionamento.
E o posicionamento em si, como essa narrativa de impacto, né, por personalizar o e-commerce, aumento de conversão, aumento de venda e tudo mais, acho que a narrativa é bem clara, um posicionamento bem claro. Provavelmente eles batem num problema que é difícil de explicar o software, difícil de explicar o que ele faz exatamente. Uma coisa é eu falar que personaliza o e-commerce, beleza, isso é legal. Mas para a empresa entender o que é essa personalização, o impacto que ela vai ter em receita, para justificar aquele ticket, é muito provável que eles tenham alguns desafios aqui. Então, de cara, a criança me parece está por aqui. Eu não achei muito conteúdo no site deles, no Instagram, a audiência não pareceu alta, eu vou falar disso em canais, mas eu não vi muito conteúdo. E esse tipo de produto, assim como o Merlin, assim como o RD foi lá em 2010, 11, 12, 13 e tal, é um tipo de empresa que precisa educar o mercado para ter um mercado mais maduro, para ele saber o que ele pode colher de fruto do uso daquele software e tudo mais. Então, assim, e quando eu olho aqui, né, o Instagram, quando eu olho o perfil do fundador, do Bruno, eu não acho que eles se posicionam dessa forma. Uma grande oportunidade que tem aqui é a Beyondly se posicionar como essa grande autoridade, né, em aumento de desempenho de e-commerce. Então, não só a empresa, mas principalmente o fundador, porque aí provavelmente ele vai ser chamado para mais podcast, para mais evento, e aí ele começa a espalhar a mensagem do software e o impacto que isso tem de uma forma muito grande no mercado. Então, de cara aqui parece a criança da Beyondly, beleza? Ainda assim, eu fui analisar os canais. E aí, o que eu vi, né? Eu vi que tem vários concorrentes comprando a keyword da marca da Beyondly no Google. Então, quando eu digitei Beyondly, tem várias propagandas dos concorrentes deles, isso eu achei, e não vi o deles. Eu também fiz algumas buscas no Google de alguns termos de personalização de e-commerce e tal. Eu não vi eles fazendo campanha, não significa que eles não estão fazendo, significa que não apareceu para mim. Mas assim, de cara, então, além da grande, né, da criança que eu já vi ali na parte do posicionamento, me parece ter uma oportunidade bem interessante de fazer Google Ads, principalmente de search, de fundo de funil, né, para os casos de uso deles, para as dores que eles resolvem. Além do mais, outra coisa que eu acho que tem uma grande oportunidade aí é a parte de plataformas parceiras. Então, VTEX, Nuvenshop, Loja Integrada, eu não sei se eles são... eu vi que eles têm algumas integrações no site, mas não ficou claro se é alguma coisa nativa, se eles estão presentes nas lojas, né, dessas marcas. Então, assim... parece ter algumas oportunidades em canais também, mas se a gente acerta posicionamento e conteúdo, naturalmente a gente já vai pegar esses canais, como o LinkedIn e o Instagram do próprio fundador, talvez da própria empresa também, mas eu não deixaria de fazer do fundador, beleza? A última etapa são as otimizações, mas como a gente já achou oportunidades claras em posicionamento e em canais, eu vou parar por aqui. Então esse exercício, gente... ele é um exercício muito interessante para a gente fazer, tanto para identificar algumas oportunidades de crescimento, quanto também para você entender o framework e usar para a sua empresa. Porque se a gente tem problemas lá em Unit Economics, se a gente tem problema em posicionamento, não adianta ficar otimizando landing page, fazendo uma coisinha ou outra, porque isso não é o que mais vai contribuir para o crescimento. E se você quiser ter a sua empresa analisada aqui no Café Mineiro, manda pra gente, tem link na descrição. Vamos agora para o nosso segundo quadro, que é o quadro Sem Filtro. E aí direto vai ter uns trocadilhos ruins com café aqui, tá? Mas a ideia desse quadro é eu contar algum backstage, ou dar opinião sobre alguma coisa. E eu vou começar aqui com uma pergunta que a própria comunidade fez, né, que os nossos alunos ali já pediram, e que eu já respondi várias vezes no privado. Eu acho bem interessante, achei legal de contar um pouco alguns detalhes da história que elas não estão tão públicas, né? E a grande pergunta aqui, né, as duas grandes perguntas por que a gente escolheu
cresceu o Merlin sem venture capital, né, sem investimento externo, e como que a gente está crescendo sem dinheiro, tá? Então vamos lá. O porquê sem venture capital eu acho que é uma combinação de 4 grandes coisas, tá? Primeiro, esse foi um acordo entre todos os sócios, então todos eles compartilham dessa lógica, mas a gente começou com essa história porque a gente passou os últimos, sei lá, 10, 15 anos em empresas que estavam nessa dinâmica de venture capital. E que, por um lado, é super recompensador, é muito legal mesmo, velocidade, aprendizado e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, também é uma maluquice sem fim. Então, teve um pouco de, cara, deixa eu respirar um pouco, deixa eu sair desse mesmo jeito, né, de fazer as coisas, de crescer. Essa foi uma das coisas. Então, uma decisão pessoal e muito pela dinâmica, pela energia. Segundo motivo é que a gente queria fazer um produto seguindo uma lógica, e essa lógica, né, um pouco muito voltada para a história do PLG, com uma engenharia mais robusta, enfim, várias das nossas filosofias ali, que elas exigiriam uma certa calma, né? E a gente vê que nessa jornada de crescimento acelerado, de venture capital e tudo mais, tem muita decisão que é tomada, eu nem vou falar errada, porque não é a palavra. É muita decisão tomada orientada para um curto prazo, né, em torno de um certo resultado que você precisa ter para uma próxima rodada, ou para respeitar um acordo feito e tudo mais. E que a gente não estava afim de seguir essa linha. Óbvio que nem todo fundo é assim, nem toda rodada, nem todo... né? Mas a gente falou assim, pô, se a gente tiver aqui uma capacidade de tomar as decisões olhando para o médio e longo prazo, muitas vezes abrindo mão de um certo resultado de curto prazo, acho que é interessante e foi um pouco dessa linha que a gente seguiu. Terceiro motivo é que muito da essência de growth é a gente conseguir achar o caminho alternativo, é hackear o crescimento. E então não é o crescimento mágico ou o crescimento sem, como eu vou dizer, milagroso mesmo. Mas, era uma forma da gente também colocar em prática aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente sabe como GLA. Então, se o Merlin vai dar certo ou não, eu não sei, mas é uma jornada divertida e com muito aprendizado de crescimento, que inclusive a gente pega e leva para o GLA como aprendizado. Isso é muito legal. Por fim, tem um quarto tópico aqui que ele é interessante, porque ele é muito pouco falado, de um modo geral, né? Mas um dos motivos da gente ter seguido um caminho sem venture capital é exatamente porque a gente tem um privilégio, né? Tem um privilégio importante, que vários dos sócios do Merlin já ganharam uma grana em algum exit, né? Seja da RD ou de outras empresas. Então, a gente podia se dar o luxo de não precisar daquele dinheiro para bancar a nossa aventura, né? O nosso risco. E esse é um privilégio que eu sei que a maior parte das pessoas não tem. Então, a gente paga um time, a gente tem um escritório, a gente investe no crescimento dele, mas a gente mesmo ainda não se paga como poderia, que é o caso da grande maior parte dos empreendedores, não só de tech, mas de um modo geral. Então tá, esses são os 4 grandes motivos porque a gente escolheu, pode ser que a gente mude de opinião, né? E como que a gente cresce mesmo sem dinheiro? Esse também é um negócio interessante, né? Primeira coisa, a gente nunca investiu em anúncio. A gente vai começar agora, na verdade. Então, como que a gente cresceu, né? A gente se apoiou muito nas nossas vantagens injustas. O que eu quero dizer com isso, né? A gente cria o Merlin depois de criar o GLA. O GLA é a nossa empresa de educação, onde eu já tenho uma audiência, eu crio conteúdo, eu tenho alunos, eu tenho uma comunidade. Então, o primeiro passo do Merlin foi, a gente já tem um lugar aqui com a nossa persona que a gente consegue vender. Nosso primeiro grande desafio é criar um produto bom o suficiente que esse povo consiga comprar, né? Junto disso, eu sou chamado, por causa dessa história de conteúdo e tal, as nossas vantagens injustas, eu sou chamado para dar palestra, por exemplo. Então a gente consegue, aos poucos, né, ir crescendo de uma forma orgânica,
muito em cima de educação e de uma audiência que a gente já tem. Além do mais, a gente fez algumas coisas que eu acho que foram muito interessantes, né? A gente tem sido bem criativos nas nossas ações, então se a gente não tem dinheiro, né, o que a gente pode fazer? Então, a gente foca muito em construir uma marca muito legal e uma narrativa muito marcante, a narrativa da gambiarra. A gente quer chegar nos gambiarreiros, que a gente fala que é a nossa primeira persona. Para isso a gente criou o Gambicast, que é o podcast da gambiarra. Como? Usando a infraestrutura aqui do GLA. A gente criou também a Gambi News, que é a nossa newsletter sobre gambiarra, sobre tecnologia, no-code, AI. A gente criou o Gambi Day, e o Gambi Day é um excelente exemplo de a gente estar sendo criativo nas ações. Então, o Gambi Day é o dia da gambiarra, nosso evento online gratuito, né, sobre tecnologia, no-code, AI. Mas, normalmente o que as empresas fazem? Elas criam um evento gratuito, elas pagam pelo lead, elas compram mídia para esse evento, gastam uma grana para converter esses leads, né? O que a gente decidiu fazer? Como a gente não tinha dinheiro, a gente pegou e falou assim, cara, se a gente vender algumas coisas do Gambi Day. Então ele tinha a versão online ao vivo, gratuita, mas a pessoa podia pagar um pouquinho para ela ter acesso ao conteúdo gravado, ou ela podia pagar um valor alto, acho que era R$ 1.800, para fazer um workshop ao vivo aqui no Code de um dia inteiro, né, em São Paulo. Moral da história, enquanto as empresas, né, normalmente pagam para ter o lead, né, então tem um custo por lead ali, a gente lucrou R$ 25 mil com o primeiro evento. Isso porque não era um evento para vender curso, era um evento para a gente gerar lead para o Merlin. E agora a gente está com um projeto mais desafiador ainda. A gente viu que a educação foi bem importante, bem relevante, e a gente criou a Gambi Academy, né, que é a nossa escola de tech, né, de tecnologia, no-code, AI, para profissionais de marketing, growth e vendas. E qual que é a estratégia aqui? É a estratégia quase do CAC negativo. Então, por quê? Porque eu vendo acesso a essa nossa escola, as pessoas fazem, elas se educam, elas ficam mais maduras no tema, né, de tecnologia, no-code, AI, e o Merlin é uma das ferramentas que a gente ensina lá dentro. Então as pessoas, é natural, essa nossa grande tese agora que a gente já está vendo acontecendo, ela vira nossa aluna na Gambi Academy e daí ela vira nosso cliente do Merlin. Então essa é a moral da história, a gente tem conseguido crescer, coisa ali de 8 a 12% mês a mês, lógico que tem mês que é pior, tem mês que é melhor, sem investimento em anúncio, muito em cima dessa narrativa de educação, usando as nossas vantagens injustas e educando as pessoas que vão virar nossos leads e depois nossos clientes. Agora que a gente já falou do nosso backstage, nós vamos para o nosso terceiro quadro, que é o quadro de perguntas e respostas. Qual que é a diferença, né? Enquanto no backstage eu entro em mais detalhe, filosofo um pouquinho mais, esse quadro a gente vai ser mais curto e grosso, né, direto nas perguntas e respostas. Primeira pergunta. Os mesmos canais e metodologias do Traction ainda são pertinentes hoje? Resposta curta é sim. Vamos lá. O Traction foi um livro escrito lá em 2010, 2011, 2012, alguma coisa assim, onde ele traz 19 canais de aquisição. Eu acho o livro muito bom, eu acho que tem muita coisa ainda muito pertinente lá. O mais importante para mim é a gente abrir a cabeça para canais que não são tão óbvios, né, para a gente. Ele propõe um exercício da gente fazer força mesmo, né, da gente tentar achar como que eu posso usar cada canal para crescer a minha empresa. Ele traz exemplos para cada um dos canais. E ele também recomenda a gente explorar canais improváveis. Então, tudo isso eu gosto bastante. O que eu acho? A gente tem alguns outros canais ou mais novos, ou mais atualizados, ou mais fortes hoje, coisas que às vezes não eram tão relevantes, né, 10, 12 anos atrás e que agora estão super fortes. Mas a essência da gente mapear canal, não só aqueles super prováveis, como os improváveis também, e ver como que eu coloco isso no meu dia a dia, eu acho super pertinente. Uma coisa que eu acho que o livro falha um pouco, que vale a pena aprofundar, é como que a gente prioriza essa escolha de canais, né? Então, essa história de o que são vantagens injustas, o que eu faço muito bem que meu concorrente não faz, o que eu tenho de recurso, onde que está meu público, então, tudo isso pode ajudar a gente nessa escolha, mas eu ainda acho o livro, o conceito super pertinente. Segunda pergunta, quando que é a hora de explorar novos canais?
As empresas que crescem mais rápido, elas seguem sempre a mesma lógica, tá? Elas descobrem um canal que elas fazem bem, elas botam muita energia nesse canal para explorar ele ao máximo, para ela ser dominante nesse canal, e depois ela abre outro. Então o que é minha recomendação para você? Se você está experimentando vários canais, ótimo, descobre aquele que você acertou mais, ou que já está trazendo mais resultado, coloca muito mais energia nele, 70%, 80% do seu esforço, para dominar esse canal. E aí, você usa um pouco da sua energia, 10%, 20% ali, para você experimentar vários outros canais. Quando que é hora de explorar nesses novos canais? Então, explorar sempre, mas quando que é hora de eu dar esse double down e botar muito mais energia? Quando, eu tenho um canal dominante funcionando muito bem e quando eu coletei evidência de que esse canal, esse segundo canal, tá funcionando. Qual que é o cuidado aqui? As empresas tentarem ter um canal com 20% de resultado, outro uns 25%, outro mais 20%, outro mais 30% e pouco, e aí você não domina nenhum, dificilmente você está super otimizado nele. Então a dica é, muita energia para dominar um canal, vai testando outros, assim que você tiver muita evidência que tem um canal muito bom, coloca energia nele também. E cuidado para não sair dando tiro para tudo que é lado. Terceira pergunta, quais os principais erros de posicionamento que mais afetam o crescimento? Na nossa metodologia do mapa das alavancas, posicionamento de fato é um grande problema. Muita gente falha aqui e afeta o crescimento todo. Tem 3 erros bem clássicos, tá? O primeiro é a gente ser muito genérico, meio blasé. Então, a gente não se posiciona, na verdade. A gente tem a nossa promessa, o nosso discurso é muito genérico. O exercício é, se você trocar o seu logo por de algum cliente, de algum concorrente, faria sentido? Se sim, provavelmente o seu discurso está muito genérico. Segundo problema é você ser incoerente, né? Então aqui eu falo que assim, se eu sou, por exemplo, uma agência de social media e o meu Instagram é ruim, eu tenho uma incoerência de posicionamento. Se eu sou uma empresa de cybersecurity, por exemplo, né, que vendo segurança digital e tal, pô, eu preciso me posicionar como alguém moderno, alguém que está atualizado. Imagina que eu tenho um site super antigo, meio old school, né? Imagina que eu sou uma empresa que aumenta a produtividade em vendas, eficiência em vendas, e o meu processo de vendas da minha própria empresa é ruim, é lento, é bagunçado. Tudo isso passa uma mensagem incoerente, prejudica o seu posicionamento. E tem um terceiro aqui que ele não é uma regra geral, mas assim, às vezes a gente ser generalista demais, né? A maioria dos mercados a gente tem os especialistas, então eu posso ser um psicólogo de um modo geral, eu posso ser um psicólogo que trata um determinado problema, ou uma determinada persona. Eu posso ser um RP generalista ou posso ser um RP de nicho. Nesse caso, o generalista aqui não é um problema, eu só preciso investir para passar essa mensagem que eu consigo resolver bem o problema de várias pessoas, enquanto de nicho consegue falar uma linguagem melhor e mais precisa. Quarta pergunta, o que todo fundador precisa saber sobre Growth? Aqui eu acho que são 4 grandes coisas, tá? A primeira coisa é saber identificar onde está a maior oportunidade de crescimento das empresas. A segunda coisa, entender a lógica da criação da máquina de geração de demanda e de vendas. Todo fundador precisa saber isso, ele não precisa construir no detalhe e tal, mas ele precisa entender essa lógica para contratar as pessoas certas, para ver o que está funcionando, né, para ver o que não está funcionando. A terceira coisa, saber montar o time, né, de um modo geral, mas principalmente o time de crescimento. E aqui eu tenho uma dica, né, que eu falo que é um bom líder, um generalista e um cara de dados, porque com isso você já consegue explorar vários canais, né? E a quarta coisa é como contratar e o que cobrar de um líder de growth. Porque muitas vezes o problema está numa expectativa desalinhada, né? Eu trago um líder, não sei direito o que ele tem que fazer, o que cobrar, o que não cobrar. Então, mas para ajudar com isso, a gente tem um guia nosso, o Guia de Growth para Fundadores, e tem link em algum lugar aqui na descrição ou em algum lugar, beleza? Vai te ajudar esse guia completo com o passo a passo do que você tem que saber no detalhe. E nossa última pergunta é: como colocar a cultura de growth em grandes empresas? Olha, para responder essa pergunta, eu vou inventar um novo quadro aqui agora chamado O Importante Não É Saber, e Sim Ter o Telefone de Quem Sabe. Para isso, eu vou ter uma pessoa muito melhor, tá?
que é o Marcos Caringi. O Caringi foi da Americanas, depois foi o Head Growth da Globo e hoje é o CRO do Familhão. Se tem alguém que entende de grandes empresas e growth, é esse cara. Vamos ligar para ele aqui agora. Deixa eu ver aqui. Ó. Vamos lá. Alô. Fala, meu querido. Como é que você tá? Tudo bem? E aí, meu amigo, tudo bom? Tudo bom. Você tá à toa aí agora? Cara, à toa é uma palavra muito forte, né? Não, mas você pode falar 2 minutos? Claro, claro, pô. Você ligou, vamos falar. Tá bom. Tem uma pergunta pra te fazer, é coisa simples, depois eu te explico direitinho. Mas, cara, na hora que me fizeram ela aqui, eu lembrei de você na hora, que é como colocar cultura de growth em grandes empresas. E é isso aí, é tão simples quanto isso. Simples é outra palavra forte, né? Boa, mas manda aí. Cara, em grande empresa eu passei por isso, né? Algumas vezes. Aham. Quando eu entrei na Globo, a primeira coisa que eu tentei organizar foi uma parte de dados ali. Porque, cara, cozinha é sempre uma bagunça, né? Independente da empresa. Quanto maior a empresa, cara, governança e tal, é mais difícil você controlar, né? Então, a primeira coisa que eu tentei, assim, que eu foquei para conseguir implementar uma cultura de dados foi, cara, vamos ter os dados corretos? Vamos olhar todo mundo para o mesmo lugar? Vamos fazer todo mundo olhar primeiro, porque a galera não olha, né? É natural do mercado a galera sair fazendo e não olhar dado, não olhar resultado. Cara, já vi times de CRM disparando milhares de pushes e comunicações e sem propósito, sem saber resultado. Então, a primeira coisa que eu foquei e eu focaria seria isso. Cara, temos os dados corretos? Está todo mundo olhando? Vamos começar a olhar, vamos começar a debater o que está acontecendo na nossa performance? Boa. Beleza. Depois disso, o que eu faria e o que eu fiz foi garantir que, cara, eu sou uma pessoa de growth, né? Aprendi isso, tal, vivo por isso. E entrei numa grande empresa e sabia que eu ia ter que lutar contra a burocracia. Perfeito. Lutar contra o status quo ali. E ser uma pessoa que não é avessa a risco, né? Porque quanto maior a empresa, mais aquela politicagem. Você tem que alinhar com 75 pessoas para fazer qualquer coisa. Se dá algum erro, as pessoas apontam para você. E, cara, growth é aprender, é errar. Então você tem que bancar. Então, cara, você tem que ser uma liderança ali que banque e que garanta que, tipo, cara, a gente vai errar, mas vai errar num patamar pequeno aqui para aprender, mas a gente vai aprender e vai rodar coisas melhores. Perfeito. Mas ao mesmo tempo você garantir que você tem um plano B e um plano C ali para ter suas costas resguardadas. Animal. E uma coisa, e aí, tipo, beleza, olha para tudo isso, mas, cara, se não tiver pessoas, você pode ser o melhor líder, você pode fazer o que for, olhar para dados, cara, você não vai conseguir fazer nada. Então, ter pessoas que comprem tua briga, ter pessoas capazes de comprar essa briga, de olhar para dados, olhar para números, sabe, que são compradas com o que você quer fazer e consigam não só executar, né, mas elas consigam desenvolver isso, porque quanto mais pessoas capazes para isso, cara, você vai disseminando a cultura, né? Porque uma grande empresa, normalmente, a cultura já está meio que formada, você tem que brigar contra ela. Né? E sozinho não dá, né? Sozinho... Exatamente. Então você precisa brigar um pouquinho. E a parte, cara, tipo, mais difícil dessa história é que a gente, de growth, a gente tem uma mentalidade de vamos fazer, corre, vamos fazer 75 milhões de testes e tal. Cara, empresa grande não é isso. Assim, se você fizer 3 testes bem feitos, cara, tá ótimo. Sim. Sabe? Você começa a aprender aos pouquinhos. Porque se você sai mexendo em tudo e de uma maneira muito rápida e muito abrupta, cara, não vai dar certo, assim. Você vai ser engolido pela cultura e ser engolido pelas pessoas que estão ali. Então é um pouquinho ir fazendo, como você gosta de falar, né? O arroz e feijão, aos pouquinhos. Senão, cara, você vai se matar. Boa. E as pessoas vão te matar ali, sabe? Animal. Cara, é um ótimo ponto, porque isso vai muito contra... Não contra, né? Mas é um jeito diferente do que em empresa pequena, do que em startup. Porque você começa a pisar no pé de um tanto de gente, né? Oferecer um risco. Animal. Cara, como eu sei que... Não sei se você tá nas Maldivas agora, se você vai ter seu café da manhã aí. Não sei nem que fuso que você tá. Cara, animal, obrigado demais pela resposta. Depois eu te conto pra que é. Você vai ver pra que é. Beleza? Valeu, meu amigo. Não seja eu fico com medo ou animado. Mas não, fica animado, vai ser bom. Beleza, então. Valeu, abraço. Falou. Tchau. Tá aí. Então,
O Caringe respondeu, uma cultura de dados forte, né? Porque senão você não consegue fazer nada. Depois, você precisa dessa lógica de tomar um pouco de risco, e aí você precisa conseguir bancar esse negócio. E gente, a terceira, teve mais uma que ele falou, que é fazer as coisas menos naquele tom ultra rapidão e um pouco mais, com mais parcimônia para incomodar menos gente e aos poucos ir vendendo isso aí, né, dentro da empresa. Show? Pessoal, nosso café por hoje acabou, é hora de voltar a trabalhar, mas meus últimos pedidos aqui para vocês. Eu queria muito feedback de vocês sobre o conteúdo, sobre o formato. A gente falou desses quadros aqui, mas se precisar mudar os quadros, a gente muda também, não tem problema. Tem link aqui na descrição. Se você quiser ter a sua empresa analisada, se você quiser fazer perguntas, se você quiser dar feedback, tem o Merlin aqui para você responder, beleza? E lembra de uma coisa, 5 estrelinhas aqui no nosso podcast para a gente começar a espalhar a mensagem do Café Mineiro por aí. Te vejo semana que vem.